eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, né, sobre a minha história com a psicologia positiva. Não sei se todos sabem, mas eu sou psicóloga há 20 anos e eu trabalho com a psicologia positiva desde 2007, 2008. Durante a minha já graduação, né, na faculdade, né, durante a faculdade, eu já tinha uma inquietação por querer entender, querer saber sobre os aspectos saudáveis dos seres humanos. Eu queria entender o que era normal. Eu era estudante, acho que estava no primeiro ano, se não era primeiro, era segundo ano, eu só sei que era bem no comecinho, né? E eu estava aprendendo um teste. E a professora dizia, se desenhar em cima a tendência, a mania, embaixo a gente estava aprendendo os quadrantes. E aí eu fui perguntar para a professora onde a criança tinha que desenhar para ser considerada normal, tipo, ser considerada saudável. Eu falei, no meio. A professora falou assim, não, é organicidade e rigidez. Eu voltei assim com a minha folhinha para minha cadeira. Falei, não, tem que ter mais do que isso, Eu fiquei tão desapontada. Acho que a palavra melhor que define é isso. Eu fiquei desapontada, sabe? Então, desde ali, durante a graduação inteira, eu sempre tinha essa inquietação. Eu queria entender os aspectos normais, os aspectos saudáveis dos seres humanos, tá? E essa inquietação foi durante toda a graduação e mesmo depois de me formar, essa inquietação persistiu. Só que eu até resgatei a pastinha e foi em 2007, aqui na Unifesp, quando eu fiz o curso de especialização em medicina comportamental, que eu conheci a psicologia positiva. Quando eu conheci na aula, que eu olhei, eu tive uma sensação de acalento. Eu ficava, gente, é isso. Era isso que eu sempre quis saber, que eu sempre que eu perguntava, e ninguém entendia o que eu estava perguntando. Não sei se eu não me expressava direito, enfim. Foi só na pós-graduação, de medicina comportamental na Unifesp que eu conheci a psicologia positiva. E foi num módulo, né, que era pautado de qualidade de vida. Então, explicava o que era felicidade, explicava os aspectos saudáveis dos seres humanos, explicava. Eu falava, gente, é isso que eu sempre quis saber, isso que eu sempre quis estudar. Tanto que foi o meu interesse, né, na psicologia positiva, que a minha monografia, olha só o que eu resgatei na minha organização daqui de casa. A minha monografia está aqui, 2008, o tema, Forças de Caráter, apresentação de um dos temas centrais da psicologia positiva. E lá atrás era realmente muito difícil trabalhar com psicologia positiva, porque, primeiro, muitas pessoas não sabiam do que você estava falando, né? Até mesmo colegas, né? O que é isso? Hoje está bem menos. Hoje a psicologia positiva está muito mais difundida. Mas quando eu conheci a psicologia positiva, foi realmente paixão à primeira vista. A minha monografia foi a descrição das forças, tá? Das 24 forças pessoais, né? Que é a espinha dorsal da psicologia positiva. E aí era muito bacana, né? Que era, assim, a história da psicologia positiva na minha vida se mistura também com a minha história de escritora.
Eu sou autora e coautora de mais de 20 livros, né? Dentro da temática de psicologia positiva, educação emocional e terapia cognitiva. Então, lá atrás, né, eu queria explicar para as pessoas, eu queria explicar para as crianças sobre os aspectos saudáveis dos seres humanos, então, queria explicar para eles as forças pessoais. Então, o que mudou no meu atendimento? Mudou que eu queria explicar quais eram suas forças pessoais. Olha, nós conseguimos também identificar os seus pontos fortes, né? Aquilo que você tem de bom. Como que eu explicava para eles? Eu recortava de revistas, imagens, e como eu já tinha feito a monografia na pós-graduação sobre as forças de caráter, né, sobre as forças pessoais, eu tinha familiaridade. Recortava de revistas, imagens, para explicar para eles, para fazer a psicoeducação sobre suas forças pessoais. Foi bem trabalhoso. Foi bem trabalhoso, sabe? A gente não tinha aqui no Brasil livros de psicologia positiva. A gente tinha o Felicidade Autêntica, do Seligman, o Aprenda a Ser Otimista, também do Seligman. A gente tinha pouquíssimos livros de psicologia positiva aqui publicados em português, né? Publicados aqui no Brasil. Na verdade, também era o início da psicologia positiva em si. Era um movimento também recente, né? Quando eu conheci ela, a psicologia positiva tinha 9 anos, não tinha nem 10 anos enquanto movimento. Então, a psicologia positiva, essa questão de investigar os estados emocionais saudáveis, as emoções positivas, as forças pessoais, investigar quais são as potencialidades humanas. Esse foi a primeira mudança nos meus atendimentos. Por exemplo, para eu explicar a apreciação da beleza, eu recortava paisagens. Era um trabalho de curadoria nas imagens, nas revistas, né? Então eu comprava revista de viagens, eu comprava diversas revistas assim, eu folheava, eu falava assim, isso daqui dá para explicar, dá para ser uma imagem legal, né? Era assim que eu recortava. Então, a psicologia positiva, ela entrou nos meus atendimentos já com as forças, né? Para explicar as forças, para explicar sobre as emoções positivas. Desde a graduação era isso que eu queria, do tipo assim, sim, eu entendi que essa pessoa é isso, mas o que ela tem de bom? Então, quando veio, né, a questão, por isso que eu me apaixonei, eu falei assim, nossa, gente, tem um questionário para avaliar, tem teste, tem como a gente investigar os aspectos saudáveis, porque era isso que eu perguntava, né, que eu queria saber. Então, primeiro, assim, mudança foi nos meus atendimentos, foi que eu comecei a ter um recurso para investigar os aspectos saudáveis. Eu comecei a saber mais sobre emoções positivas também, né? Sobre a importância de cultivarmos emoções positivas em relação ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Começar a colocar também, né, esse tema, emoções positivas, também nos meus atendimentos. Eu sempre falo, a coisa mais fácil é dar aula de psicologia positiva. Viver psicologia positiva é outra história. Mas sim, eu procuro aplicar todas as intervenções positivas, todos os conhecimentos da psicologia positiva na minha vida. Por exemplo, quando começou a questão do isolamento social, né? Eu vou dar um exemplo recente, tá? Mas eu tenho vários outros de várias situações da minha vida, né? Eu falei assim, peraí, o que a psicologia positiva tem a dizer, né? Até então não tinha dito
pela Covid, porque começou tudo muito... Mas a psicologia positiva já tinha dito sobre estresse, sobre trauma, já tinha dito sobre vários outros temas, né, adversos. E aí eu comecei, falei assim, opa, cultivo de estados mentais positivos. Eu vou aumentar as minhas práticas diárias, né? Vou aumentar as minhas ações de gratidão. Vou relembrar, cultivar alguns momentos onde eu compartilho emoções positivas. Porque eu falei assim, eu preciso fazer algo que faça sentido para mim, né? Era uma maneira também de eu criar emoções positivas. Porque o que nós sabemos sobre as emoções positivas? As emoções positivas, elas têm a capacidade de desfazer o efeito negativo causado pelo estresse. Então, todas essas informações que eu tinha da psicologia positiva, eu comecei a aplicar na minha vida. É tão enraizado em mim, tão enraizado, que às vezes eu nem me dou conta que eu já dei um estilo explicativo otimista, por exemplo. Já, não passa mais pela consciência, eu falei, e aí eu falo assim, pai, isso daqui foi de psicologia positiva. Eu fico muito feliz que muitas pessoas aqui no Brasil conheceram a psicologia positiva, seja pelos nossos canais, né, seja pelo meu trabalho, seja pelos meus livros, aqui no perfil, no YouTube. Eu fico muito feliz pelas minhas aulas, pelas minhas participações no congresso. Eu sinto outra emoção positiva, que é o orgulho. Orgulho é emoção positiva, hein? Das pessoas poderem conhecer, porque a psicologia positiva, né, ela na sua essência, ela é fantástica, né? E eu tenho receio do que andam fazendo com a psicologia positiva, de perderem a essência dela, por isso que batalho tanto. Falando, né, um pouquinho da psicologia positiva, como que ela também, a minha história com a psicologia positiva, ela se funde também com a minha história de escritora. Porque eu comecei a escrever livros, escrever e desenvolver materiais, né, que eu usava na minha prática, que eu tinha que criar, que eu tinha que recortar, que eu tinha... Em 2013, eu lancei meu primeiro livro, ó, Educação Emocional Positiva, Saber Lidar com as Emoções é uma Importante Lição. E aí ele foi esgotado, isso que é bacana, em 2013, e aí ele foi esgotado, e aí a gente teve uma nova reimpressão. E aí em 2015, esse livro virou esse livro aqui, que tem 40 páginas a mais, então, que é edição revista e ampliada. Educação Emocional Positiva, Saber Lidar com as Emoções é uma Importante Lição. E também em 2015, eu lancei esse livro, né, As Descobertas de Vavá e Popó, Contribuições da Psicologia Positiva para Crianças de 4 a 97 anos, onde eu explico a relação pensamento e sentimento, e explico sobre as emoções positivas. Também em 2015, agora eu vou contar um segredinho para vocês. Em 2015, eu lancei o Baralho das Forças Pessoais, a psicologia positiva aplicada às crianças. Qual é o segredinho? Vocês lembram que em 2008, a minha monografia foi sobre forças? E que eu falei para vocês que eu estava familiarizada com o tema das forças e que quando eu ia apresentar para os meus pacientes eu recortava de revista. Então, assim nasceu o Baralho das Forças Pessoais. As ilustrações, olha, era mais ou menos isso que eu buscava nas revistas, né? Então, perdão,
perseverança, tudo aqui. E aqui o manual, né? O manual é praticamente a minha monografia, só que atualizada. A monografia é 2008. Aí eu atualizei. Aqui foi lançado em 2015. Aí eu dei uma atualizada nos estudos, na pesquisa, nas pesquisas, né? Olha, segundo as minhas pesquisas, tá? O baralho das forças pessoais é o primeiro instrumento da América Latina para se trabalhar com as forças pessoais em crianças, tá? Pelo que eu consegui pesquisar, tanto na época como agora, ele foi lançado em 2015, tá? Então ele foi o primeiro. Hoje já tem outros, mas na América Latina foi o primeiro. Então, a psicologia positiva, os temas de psicologia positiva sempre fizeram parte dos meus atendimentos, né? Em 2016, eu senti a necessidade de escrever sobre o otimismo. Como nasce a esperança aprendendo sobre o otimismo. Então, nesse livro, né, que conta a história da Nina, a gente apresenta... Eu falo a gente por puro vício de linguagem, porque é toda uma equipe. Eu escrevo, outro ilustra, outro desenha, outro, né, todo um trabalho. Aqui eu apresento o estilo explicativo do otimismo, né? Como nasce a esperança. Então, em 2016, nasceu esse livro, que é para a gente trabalhar com as crianças a esperança, a emoção positiva da esperança, o estilo explicativo do otimismo. Então, é um livro já que dentro do consultório, dentro das aulas, você já tem uma atividade inicial que você faz com as crianças, você conta a história e depois retoma. Então, desse modo, eu já estava trazendo, né, uma maneira de trazer os temas da psicologia positiva dentro da prática clínica. Também em 2016, a gente lançou, aqui eu e a Carmen Beatriz Neufeld. A Carmen Beatriz Neufeld, ela é livre docente, uma professora da USP, uma querida, minha parceirona, onde nós lançamos o baralho de histórias, que é um instrumento de conceitualização e intervenção cognitiva. Então, aqui, nesse baralho de histórias, né, a intervenção e a conceitualização já adota aspectos da psicologia positiva também, né? Por exemplo, quando eu apresento essa cartinha aqui, ó, aspectos positivos. Quando apresento essa cartinha para fazer a conceitualização, eu estou investigando a demanda, né? A demanda, estou investigando o esquema de crenças, de pensamentos, de distorções cognitivas, eu estou investigando, mas eu também estou investigando os aspectos positivos. Isso é psicologia positiva. A psicologia positiva, ela veio para complementar. Então, como que mudou na minha vida, né, a psicologia positiva? O que mudou na prática? Também as intervenções, a conceitualização, a intervenção, por exemplo, nas intervenções que são da psicologia positiva. Aqui, ó, o ter empatia. Então, eu vou ensinar o que é ter empatia, o que é perceber pelo ponto de vista do outro, né? A perspectiva do outro, eu ensino, tá? Buscar evidências do pensamento distorcido, isso daqui é da terapia cognitiva. Olha aqui o tema da psicologia positiva presente em um instrumento de conceitualização. Otimismo aprendido. Está aqui. Exercícios de respiração para criarmos estados emocionais positivos. Comunicar-se assertivamente. O enfrentamento e pensar nos prós e contras. Então,
Quando eu tenho um instrumento que traz para a conceitualização e intervenção cognitiva os temas da psicologia positiva, eu já estou modificando a minha prática clínica, eu também estou investigando os aspectos positivos, não é mesmo? Aí, em 2017, a minha história com a psicologia positiva, nasceu a coleção Psicologia Positiva para Crianças. São temas da psicologia positiva para a gente trabalhar com as crianças. Então, todos eles descobrindo as famílias das emoções, descobrindo as forças pessoais, a comunicação ativa e construtiva, conhecendo o amor, conhecendo a resiliência. São temas da psicologia positiva que eu vou trazendo para a minha prática. Em 2019, o segredo do medo. Aqui, a gente faz a diferenciação entre o medo bom e o medo mau. E conta a história, né, do Fred, que ele descobre o quanto que as emoções positivas nos ajudam a enfrentar o medo mau, aquele medo que rouba a diversão, segredo do medo. Em 2019 também lançamos o baralho das forças de caráter. E aqui eu lancei junto com a Ana Paula Porto Noronha. A Ana, uma parceirona, super pesquisadora, tem um laboratório dentro da Universidade de São Francisco, só de psicologia positiva. Ela investiga, é linha de pesquisa do laboratório dela, os temas da psicologia positiva. E foi ela que desenvolveu a escala das forças de caráter. Então, o baralho das forças de caráter é a versão para os adultos. Então, lembra que eu recortava de revistas? Aqui já tá as imagens bonitinhas para os adultos e adolescentes, olha só. Tudo bonitinho para vocês. E também vem dentro atividades para a gente fazer com os nossos pacientes. Então, dentro também vem um caderno de atividades para se fazer. Então, em 2019, nós lançamos o baralho das forças de caráter, né, que é um instrumento para trabalharmos com adultos e adolescentes. 2019, aí 2020, certo? Lançamos Cadê a Felicidade que Deveria Estar Aqui, que traz o tema da gratidão. A gratidão é uma das emoções positivas mais estudadas em psicologia positiva, porque ela está relacionada ao nosso bem-estar subjetivo, ao nosso bem-estar. Ou seja, aqui no livrinho vocês descobrem quem é a melhor amiga da gratidão. A gratidão tem uma melhor amiga. E foi final de 2020, mas já sai com o selo de 2021, tá? A editora. Nós lançamos, eu e o Douglas Pereira, lançamos o Psicologia Positiva dos Conceitos à Aplicação. Nós tínhamos essa necessidade de termos um livro de psicologia positiva para psicólogos, tá? Então a gente sentia essa falta, né, de um livro de psicologia positiva para psicólogos. Então, a gente conseguiu 568 páginas de puro conhecimento, nós conseguimos reunir os nomes mais notáveis de psicologia positiva, psicólogos que, né, atuam, os principais pesquisadores no nosso livro, tá? Não é porque eu ajudei a organizar, não, mas está muito rico o livro Psicologia Positiva dos Conceitos à Aplicação.
No começo desse ano, também lançamos o meu diário de bem-estar, que também é psicologia positiva, para ajudarmos a investigarmos estados de bem-estar e formas de aumentarmos os estados de bem-estar. Esse também é um instrumento, né, para a gente trabalhar, mas pode ser dado para o público final? Pode sim. Tá fácil, é um diário bem fácil, tá? Mas se for trabalhado dentro de terapia, é muito mais enriquecedor, né? A intenção é investigarmos e ajudar a investigarmos os estados emocionais positivos, né, e ajudarmos a aumentar o bem-estar. Também em 2020 foi lançado um jogo, Pensamentos Prósperos. É um jogo onde ajuda, só para vocês entenderem que existem pensamentos, aí é psicologia positiva junto com terapia cognitiva, que existem pensamentos que nos ajudam a caminhar pela vida de maneira mais leve e outros pensamentos que são contraproducentes, tá? E nós podemos ter pensamentos que nos ajudam a caminhar de maneira mais leve pela vida, independente da emoção que você sinta, tá? Então, esse foi um jogo que a gente desenvolveu, Pensamentos Prósperos, o jogo que te ajuda a pensar legal, baseado na questão nos temas de psicologia positiva, de 9 a 90 anos. Então, estamos na faixa etária. Então, como que isso impacta nos meus atendimentos? Eu jogo com os meus pacientes, eu discuto os pensamentos que saem aqui no jogo, eu discuto com eles, a gente aborda, caminha, já teve esse tipo de pensamento e quais situações. Então, enriquece muito o atendimento. Além todos esses livros, de todos esses livros, estou vendo aqui, eu escrevi alguns outros capítulos em outros livros, também trazendo a temática da psicologia positiva, explicando a psicoterapia positiva. E além disso tudo, não posso deixar de falar dos cadernos de atividades de psicologia positiva. Então, fora tudo isso, né, minha história com a psicologia positiva é muito fundida com a minha história de escritora e modificou mesmo a minha prática. Eu não sei trabalhar sem psicologia positiva. Se me tirarem, eu falo, eu não sei o que fazer. Não sei. Então, por exemplo, aqui, olha, no caderno de atividades verde, por exemplo, só para vocês entenderem, de educação emocional positiva, tem temas que é da psicologia positiva. Por exemplo, olha essa atividade de compaixão. Graças à psicologia positiva, nós sabemos o que é compaixão. Então, se a gente sabe o que é compaixão, nós podemos ensinar. Então, olha aqui, essa daqui é para a gente adivinhar as forças pessoais. Então, são atividades, tudo aqui no caderno. Então, eu não posso deixar de falar dos cadernos de atividades da educação emocional positiva. Então, olha aqui. Mais atividades de educação emocional positiva. Aqui, ó. Por exemplo, aqui eles vão fazer uma carta de apresentação, falando sobre suas forças pessoais. Aqui, seu melhor eu possível, preenchendo o corpinho com suas forças pessoais. Temos também esse material para adolescentes. Então, olha só, temos... Deixa eu pegar atividades de psicologia positiva. Aqui, ó, trazendo para os atendimentos as emoções positivas, conhecendo os melhores momentos, tá? Então, são alguns dos temas, tem as forças pessoais também. Aqui, olha, uma historinha, hashtag partiu construir a felicidade. Então,
calendário de boas ações, que são os temas estudados dentro da psicologia positiva. E também temos aqui mais esse livro de atividades para adultos. Então a gente traz os temas da psicologia positiva. Olha, de novo, os melhores momentos, Jornal da Gratidão. Então são algumas das... Aqui, olha só, os temas. Otimismo aprendido, para ensinarmos eles a ter otimismo aprendido. Calendário de boas ações. Forças pessoais. Eu quero mostrar. Esse daqui, complete a frase. É uma atividade para trabalharmos sentido com os nossos pacientes. Então, o que mudou, né, a minha história com a psicologia positiva? É o que eu falei, se funde com a minha vida com a minha história de escritora. E tudo começou com uma inquietação de estudante. Lá no primeiro ano de psicologia, eu queria entender o que tinha de certo, o que as pessoas podiam fazer para ser consideradas saudáveis. E aí, quando eu conheci a psicologia positiva em 2007, foi um acalento, era isso que eu queria saber. Eu observo um movimento muito interessante. Quem não conhece a psicologia positiva, quem não conhece, tá? A psicologia positiva, alguns profissionais tendem a ser resistentes com a psicologia positiva só pelo nome positiva, só pelo nome. Tipo, isso não sei o quê, e meio que se afastam. E os nossos pacientes, eles se sentem atraídos pelo positiva no nome. E eles também não conhecem a psicologia positiva. E isso que eu acho muito interessante. Eu vejo alguns livros seus, eu vejo o pessoal usando os seus livros, seus materiais, é disso que eu estou precisando. Então, por quê? Aquela inquietação que eu senti, muitas pessoas devem sentir. Do tipo, vamos entender o lado saudável do ser humano. E aí agora eu vou falar de psicologia, da psicoterapia. A psicoterapia também tem que ser o lugar onde as pessoas procuram para aprender a ser mais feliz, para aprender a ter bem-estar. E é isso também que muda a nossa prática. Deixa de ser um lugar que é só para falar dos problemas, mas passa a ser um lugar para aprender a ter recursos para construir o seu bem-estar. Então, a gente aumenta o escopo da psicoterapia. Essa é a minha história com a psicologia positiva. De muito estudo, vocês podem ter certeza que para escrever um livro, um capítulo, a gente estuda muito. Mas eu amo. E a gente não para nunca, hein? Não pode parar. Até mesmo dentro da psicologia positiva, o que a gente sabia, agora temos que estudar mais, a gente aprende cada vez mais. Então a gente não pode parar de estudar nunca. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês da minha história com a psicologia positiva, que eu não comecei ontem. Comecei alguns aninhos atrás. Toda a minha jornada, fora os atendimentos, né? Que são os nossos pacientes que ensinam. Tem todos os livros, ok? Mas modifica mesmo nossos atendimentos. A gente entender os aspectos saudáveis e ajudar nossos pacientes a encontrar esses aspectos saudáveis. Hoje a psicologia positiva está muito enraizada em mim, eu não consigo nem me imaginar trabalhando
sem psicologia positiva. Eu não consigo, quando um paciente chega até mim, eu não consigo não examinar também os recursos que ele tem. Eu não consigo não examinar as potencialidades que ele me apresenta. A psicologia positiva é um documentário. Pessoas felizes. O que fazem? O que comem? Onde vivem? O que pensam? Sobre o que conversam? Então, a psicologia positiva veio responder a esse documentário, né? Dá para a gente fazer um documentário sobre pessoas felizes. O que fazem em tempos de crise? Então, a psicologia positiva veio dar essas respostas, tá? Só que com a metodologia científica. Não é achismo, é pesquisa científica. Certo, meus amores? Pessoal, eu quis compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada com a psicologia positiva, tá? Quis compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e falar da minha história com a psicologia positiva. Eu tenho que falar que ela já emana em mim e está enraizada. Um beijo grande. Tchau, tchau.